do procedimento de manifestação de interesse. A administração poderá solicitar a iniciativa privada mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma de regulamento. A administração poderá solicitar a iniciativa privada mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma de regulamento. Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para licitação realizados pela administração ou com a sua autorização estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes conforme especificado no edital. Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para licitação realizados pela administração ou com a sua autorização estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes conforme especificado no edital. A realização pela iniciativa privada de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório. Também não obrigará o poder público a realizar a licitação. Da mesma forma, não implicará por si só direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. Será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada em qualquer hipótese a cobrança de valores do poder público. Então, a realização pela iniciativa privada de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório, não obrigará o poder público a realizar a licitação, não implicará por si só direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração, será remunerada somente pelo vencedor da licitação, proibida, vedada em qualquer hipótese a cobrança de valores do poder público. Para aceitação dos produtos e serviços que a gente está tratando aqui no âmbito do procedimento de manifestação de interesse, a administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as demais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis. Então, para aceitação dos produtos e serviços, aqui no âmbito do procedimento de manifestação de interesse, a administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades dos órgãos e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis. Esse procedimento de manifestação de interesse poderá ser restrito a startups, assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto. Exigida na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração. O procedimento de manifestação de interesse poderá ser restrito a startups, assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte de natureza emergente e com grande potencial que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração. Tratando do sistema de registro de preços. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida, a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida, a possibilidade de prever preços diferentes quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes, a possibilidade de prever preços diferentes em razão da forma e do local de acondicionamento, a possibilidade de prever preços diferentes quando admitida a cotação variável em razão do tamanho do lote e a possibilidade de prever preços diferentes por outros motivos justificados no processo.
Além disso, o edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais dessa lei e deverá dispor sobre o edital de licitação a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela, o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado, as condições para alteração de preços registrados, o registro de mais de um fornecedor prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto do prazo de validade daquele de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, aí não vai haver essa vedação, e também o edital de licitação ele deverá dispor sobre as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. Então, o edital de licitação para registro de preços observará as regras desta lei e deverá dispor sobre as especificidades da licitação de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida, a quantidade mínima a ser cotada de unidades ou bens, ou no caso de serviços, de unidades de medida, a possibilidade de prever preços diferentes quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes, a possibilidade o edital prever preços diferentes em razão da forma e do local de acondicionamento, a possibilidade de prever preços diferentes quando admitida a cotação variável em razão do tamanho do lote, a possibilidade de prever preços diferentes por outros motivos justificados no processo, a possibilidade de prever preços diferentes por outros motivos justificados no processo. Só isso. Além disso, o edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais dessa lei e deverá dispor sobre a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao quantitativo máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela, o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado, as condições para alteração de preços registrados, o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. E também a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquele de que já tiver participado, exceto na ocorrência de ata que tenha registrado o quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Aí sim essa vedação cai por terra. E por fim, as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação do item por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Na hipótese que eu acabei de ler, essa que eu acabei de citar, do critério de julgamento de menor preço por grupo de itens, nessa hipótese, observados os parâmetros estabelecidos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23 desta lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. Então, nessa hipótese que eu disse de o critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Nessa hipótese, observados os parâmetros estabelecidos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23 desta lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. É permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação sem indicação do total a ser adquirido apenas nas seguintes situações. São 3 situações. Então, é permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação sem indicação do total a ser adquirido apenas nas seguintes situações. 1. Quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores. 2. No caso de alimento perecível. E 3. No caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. É permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido apenas nas seguintes situações. 1.
quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores. 2. No caso de alimento perecível. E 3. No caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Nessas situações que eu citei, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. Então, nessas situações que eu citei, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições. São 6. Primeiro, a realização prévia de ampla pesquisa de mercado. Segundo, a seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Terceiro, o desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. Quarto, a atualização periódica dos preços registrados. Quinto, definição do período de validade do registro de preços. E 6, inclusão em ata de registro de preços do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos preços do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original. Então, o sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições. 1. Realização prévia de ampla pesquisa de mercado. 2. Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. 3. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. 4. Atualização periódica dos preços registrados. 5. Definição do período de validade do registro de preços. E 6. Inclusão em ata de registro de preços do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos preços do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original. O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado na hipótese de inexigibilidade de dispensa de licitação para aquisição de bens ou para contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade de dispensa de licitação para aquisição de bens ou para contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento das condições nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições contidas nesta ata de registro de preços. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos: existência de projeto padronizado sem complexidade técnica e operacional, técnico-operacional, e necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Então, a administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registros de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos: existência de projeto padronizado sem complexidade técnica operacional e necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos do regulamento, possibilitar pelo prazo mínimo de 8 dias úteis a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos do regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidade da contratação. O procedimento previsto que eu acabei de citar
será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Esse procedimento que eu acabei de citar será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Se não participarem do procedimento que eu acabei de citar, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos: apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público, demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 e prévias consultas e aceitação do órgão, entidade gerenciadora e do fornecedor. Então, se não participarem do procedimento que eu acabei de citar, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos: apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público, demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 e prévia consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor. O artigo 23 é que ele diz que o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Então, a gente tinha aqui também prévias consulta e aceitação do órgão, entidade gerenciadora e do fornecedor. Esta faculdade que eu acabei de citar, que se não participar do procedimento, aquele que eu dizia que o órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos do regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidade de contratação. E aí depois eu falava que, se não participarem desse procedimento, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados aqueles requisitos. Esta faculdade ela estará limitada a órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital, municipal, que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual, distrital. As aquisições ou as contratações adicionais que a gente está estudando agora, não poderão exceder por órgão ou entidade 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Então, as aquisições ou as contratações adicionais que a gente está estudando não poderão exceder por órgão ou entidade a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder na totalidade ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Então, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder na totalidade ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital, municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita àquele limite que eu acabei de citar acima, que eu dizia que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder na totalidade ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Então, a adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por órgão e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita a esse limite que eu acabei de citar, se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do artigo 23. Então, a adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias. Não poderá, deverá não, poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite que eu acabei de citar acima, se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do artigo 23 desta lei. Para aquisição emergencial de medicamentos e materiais de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o parágrafo 5º desse artigo.
Então, para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital, municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita a esse limite que eu acabei de ler agora há pouco. Será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão, entidade estadual, distrital, municipal. Será vedada aos órgãos e às entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão, entidade estadual, distrital, municipal.